E agora no programa vamos falar de cultura e literatura. Estou falando do livro Construa Seus Sonhos, lançado pelo escritor e instrutor do método Triad de gerenciamento de tempo, Alexandre Rodrigues Barbosa. E sobre o assunto conversamos agora com ele. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Globo. Bom dia aos seus ouvintes também. Alexandre, quando foi lançado o livro Construa Seus Sonhos? O livro, ele foi o resultado das experiências que eu adquiri ao longo desses anos, ensinando as pessoas a administrar melhor seu tempo, né? Uhum. E do que se trata esse livro? O que os nossos ouvintes podem esperar do livro? Então, o livro traz experiências tanto práticas quanto algumas reflexões sobre o que é o tempo, né? E como você aproveitar melhor ele. Então, o que o leitor pode encontrar nesse livro são as experiências adquiridas com tanto pessoas, como também na aplicação do método Triad, que é um método referência sobre administração e gestão do tempo. Uhum. E qual o objetivo deste livro e a importância dele também para o leitor? Primeiramente, é entender como que você está utilizando o seu tempo para realizar os seus sonhos. Então, esse livro, ele nasceu de um questionamento que eu me fiz ao longo desses anos que eu venho trabalhando como instrutor em gestão de tempo. Eu comecei a me questionar por que as pessoas desistem tanto dos seus sonhos. Aliás, para que serve um sonho, na verdade? Todos nós temos sonhos. Uhum. E a conclusão que a gente chega é que o sonho ele é muito importante para a nossa vida. Ele não é um mero balãozinho ou uma experiência que a gente tem durante a noite. O sonho é um indicativo muito importante de algo que a gente deve ter, ser ou fazer ou realizar. Então é muito comum você encontrar pessoas que em determinado momento da vida desistem dos seus sonhos ou passam a não acreditar mais nos sonhos. Mas os sonhos, novamente, eles são indicativo de algo fundamental a ser feito. E as pessoas não conseguem realizar seus sonhos porque em momento algum na nossa vida alguém nos ensina, seja em casa, seja na escola, às vezes na faculdade, e muito menos na empresa, a transformar um sonho em uma meta e realizar, porque o sonho é importante para isso, para que a gente consiga viver bem o nosso tempo. Uhum. E como foi escrever esse livro? Quanto tempo você levou para escrevê-lo? Então, eu digo que esse livro ele levou basicamente 7 anos, porque ele foi uma colheita de várias experiências, conhecendo pessoas, ajudando pessoas a administrar seu tempo e com as minhas experiências próprias com relação ao tema. Uhum. O livro em si, para ser escrito, como ele foi um apanhado de toda essa experiência, ele não durou mais ou menos uns 5 meses para escrevê-lo, né? Uhum. Entendi. Quantos livros você já escreveu e qual a principal obra para você? Olha, eu escrevo livros na área infantil, infanto-juvenil, também tem algumas questões com relação a livros que eu gosto como ficção, mas esse eu acho que foi um marco, porque realmente ele ajuda as pessoas a pensarem sobre o tempo, sobre o que é o tempo, né? Uhum. Que o tempo é uma coisa que todo mundo vai ter que aprender a lidar na vida. Então acho que esse foi um livro que é um marco para mim, é o livro que fala sobre como você transforma um sonho numa meta e aproveita bem o seu tempo. E qual que é o público-alvo desse livro? A gente pode dizer que é para todo tipo de idade? Primeiramente, eu acho que esse livro ele se aplica a qualquer pessoa, desde o jovem até mesmo as pessoas que, com 80 anos, que podem ainda acreditar em alguns sonhos, né? Uhum. Então, eu diria que como o tempo é um fator que vai acompanhar a pessoa desde quando ela nasce até os seus últimos momentos, sempre dá para aprender alguma coisa. Então, praticamente esse livro engloba vários públicos, né? Desde o estudante que quer aproveitar melhor seu tempo, o profissional que quer realizar um projeto, o empreendedor que quer administrar melhor o seu tempo e o tempo da sua equipe, e até as pessoas com mais idade que também querem fazer uma revisão do que eles viram sobre o tempo e se existe algum outro sonho que eles ainda possam realizar. Então, acredito que é um público bem amplo, né? Uhum. E como colocar em prática o que o livro aborda? O fundamental é acompanhar as reflexões que o livro faz, e o livro traz algumas dinâmicas bem simples de serem pensadas, né, e feitas. Então, para você realmente ter um bom aproveitamento, é interessante não apenas fazer as reflexões, que o próprio texto do livro ele causa essa reflexão nas pessoas, mas também é aplicar algumas dinâmicas que a gente passa, né, como, por exemplo, construir uma meta, como você faz um planejamento eficaz,
como você rever o que a gente chama da sua identidade, seus papéis. Então, o importante é sempre você estar aplicando os conceitos. Uhum. E agora falando um pouquinho aí sobre o tempo e sobre sonhos, é possível então administrar o tempo? Como administrar o nosso tempo no dia a dia, Alexandre? Que dica que você nos dá? Primeiro de tudo, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer e o que a gente não quer fazer. Então, a administração do tempo, ela se propõe a nos ajudar a fazer as perguntas certas. E começa do começo. Por exemplo, o que eu quero da minha vida? Qual é o meu maior sonho? Em geral, as pessoas não fazem essas perguntas básicas. A correria do dia a dia faz com que elas se esqueçam disso. Então, administrar o tempo começa com investir tempo em fazer as perguntas certas. E as perguntas básicas do que você quer para a sua vida, quais são os seus sonhos, como você vai se planejar para chegar lá. Depois você começa a colocar em prática as ações baseadas nessas perguntas. Quando você define qual é o seu maior sonho, qual dos seus sonhos são válidos, são importantes, são indicativo de algo que você deve ser, ter ou realizar ou fazer, então como que você começa a usar o seu tempo, os seus recursos para chegar nesses sonhos? Uhum. E sobre construir os sonhos, como construí-los? Como começar? Esse é um conceito bem interessante, porque eu gosto de citar muito William Shakespeare. Claro que William Shakespeare falou essa frase, mas outros escritores e outros poetas também disseram o mesmo conceito. Mas William Shakespeare ele dizia o seguinte: a vida é feita da mesma substância na qual os sonhos são feitos. Essa frase é muito profunda e outros ramos, tanto da filosofia, de outras, até mesmo na religião, também fala isso, né? Por exemplo, na Bíblia fala que o sonhar vem de Deus. Então, o sonho, quando você começa a sonhar, a pensar sobre ele, você começa a construir sua vida. Então, se a vida e sonhos são sinônimos, é importante a gente sonhar. Então, é que a gente tem um conceito muito amplo de sonho. Às vezes a pessoa fala assim, o sonho é o que eu tenho durante a noite. Também. Às vezes ele indica algo que você deve ser. Dizem que o filósofo Sócrates teve um sonho, quando ele era jovem, que ele deveria ser músico. Uhum. E no final da vida, quando ele já estava prestes a ser condenado a beber a cicota, ele pediu para tocar uma lira. E os amigos dele não entenderam. Falaram assim, nossa Sócrates, você vai morrer daqui a algumas horas. Por que você vai pegar essa lira? E ele contou isso, que quando ele era jovem, ele tinha tido um sonho que ele deveria ser músico. Só que ao acordar, ele interpretou a música, como a filosofia, como a verdadeira música da alma. Então ele foi ser filósofo. Mas a última grande lição do sábio foi dizer para a humanidade o seguinte: nunca é cedo ou tarde demais para você realizar um sonho. Então, seja o sonho que você tem dormindo, ele indica alguma coisa, mas principalmente aquele sonho que você tem acordado, aquele sonho que é uma visão, que é uma inspiração de algo que você deve ter. Então, para você construir seus sonhos, primeiro, pense sobre eles. E depois tenha a ousadia de sonhar, mesmo que seja, ou aparentemente, um sonho que você acha que seja impossível. Porém, quando você começa a sonhar, você começa a desejar de tal forma aquilo, que aí o seu cérebro, a sua mente, o seu espírito, sua determinação começa a fazer com que aquilo cada vez mais seja possível. Então a dica é, na correria do dia a dia, não esqueça de sonhar, porque o sonho é importante para te motivar, para fazer tudo aquilo que você precisa realizar na sua vida. Com certeza. Alexandre, e para quem está ouvindo a nossa entrevista, às vezes fica aquela dúvida, é difícil administrar o tempo? É difícil conseguir construir os sonhos? Eu sempre gosto de falar uma frase do Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você pensa que é capaz, você está com toda a razão. Se você pensa que não é capaz, você está com toda a razão. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que o nosso poder de pensamento, de sentimento, é que faz as coisas serem ou não possíveis. Então, eu gosto de acreditar que sim, é possível. Porque a gestão do tempo, novamente, ela tem princípios extremamente simples, que muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Você quer ver um exemplo bem simples? Em determinado momento eu estava na academia fazendo abdominais, e aí de repente o instrutor pegou e falou assim, você está fazendo errado. Eu falei assim, por quê? Quando você sobe, você tem que soltar o ar. Então é um detalhe tão pequeno que eu não estava percebendo. O tempo é a mesma coisa. Às vezes a gente não tem consciência do tempo. Então quando a gente começa a ter a consciência do que eu vou fazer com o meu tempo, quer fazer essas perguntas, para que eu quero ter mais tempo? O que eu faria se eu tivesse mais tempo? Então quando você começa a fazer essas perguntas que são sim simples, aí o que acontece? Você começa a administrar melhor seu tempo. Então não é uma coisa assim muito... Inclusive esse livro ele tende a desmistificar essa questão de, olha, administrar seu tempo é difícil. Não é difícil, porque todo mundo tem que lidar com o tempo.
A questão é tornar consciente algumas atitudes que vão fazer com que você realize aquilo que você quer realizar. Essa é a grande vantagem de você acreditar que é possível administrar melhor o seu tempo. E qual que é o preço de venda desse livro? Onde ele pode ser encontrado, o livro Construa Seus Sonhos? Esse livro pode ser encontrado em todas as grandes livrarias, e pequenas também, e pela internet, nos grandes sites de livrarias. Se eu não me engano, o valor do livro está R$ 24,90, e em alguns sites eles fazem uma promoção. Então, praticamente em todas as grandes livrarias do país, as redes, ele vai estar disponível. Entendi. E Alexandre, para de repente alguém que ouviu a nossa entrevista, quer entrar em contato com você, tem algum site, algum e-mail? Tem sim, ele pode entrar no site da empresa, da Tríade, que é Tríade PS, ou o meu contato, alexandre@triadeps.com, que é meu e-mail. Alexandre, adorei a entrevista, falar com você, saber um pouquinho mais aí sobre como construir os sonhos, administrar o tempo. É uma entrevista muito valiosa que realmente vai esclarecer aí e ajudar os nossos ouvintes. Eu agradeço a participação, viu? Eu que agradeço e desejo a você e a todos os seus ouvintes que eles possam construir seus sonhos, viver seus sonhos e viver o tempo com sabedoria. Obrigada, sucesso, viu, Alexandre? Muito obrigado. Conversamos então com Alexandre Rodrigues Barbosa a respeito aí do livro Construa Seus Sonhos. Ele que, além de escritor, é também instrutor de tríade de gerenciamento de tempo. Ele que ensina aí como administrar o tempo.